Meu colega de quarto gravou centenas de vídeos na minha cama enquanto eu estava na aula. Quando a confrontei, disse que eu estava arruinando a vida dela por nada, que era apenas conteúdo impessoal. Eu só fiquei olhando para ela em choque. Isso foi há 9 meses. Hoje, ela chorou ao ouvir sua sentença de 8 anos de prisão federal. Qual foi o pior colega de quarto que você já teve? Tudo começou quando voltei correndo para o dormitório entre as aulas porque tinha esquecido meu livro de estatística. Assim que abri a porta, senti um cheiro estranho que definitivamente não era meu. Minha colega, Hazel, deveria estar no laboratório de química, como sempre às terças e quintas, mas algo estava errado. Minha cama, que eu sempre deixava impecável, estava completamente bagunçada, enquanto a dela, ao lado, estava intacta. O detalhe que me deixou arrepiada foi ver meu elefante de pelúcia, presente da minha avó falecida, jogado no chão quando eu sempre o deixava no criado mudo. Revirei meu lado do quarto e percebi que meu creme facial caro estava quase vazio, embora fosse novo, e meu edredom tinha manchas que não estavam lá antes. Pensei em perguntar para Hazel, mas então vi o notebook dela aberto em uma página estranha. Era um painel cheio de miniaturas de vídeos gravados no nosso quarto, especificamente na minha cama, com meus lençóis de nuvens bem visíveis. Os títulos eram coisas como Curtindo a cama da colega enquanto ela está na aula, ou Diversão arriscada no lado dela, todos com milhares de visualizações e comentários de gente excitada, justamente pelo fato de ser feito sem a permissão da colega de quarto. Quando cliquei em um vídeo, quase vomitei. Era Hazel com um cara qualquer, transando na minha cama, usando meu travesseiro, enquanto o meu elefante de pelúcia aparecia como se fosse um acessório nojento. E no vídeo ela dizia: "Minha colega certinha não volta da aula por mais 2 horas." Corri até o quarto de uma amiga e mostrei tudo. Em menos de 1 hora, metade do andar estava reunida na sala comum, horrorizada. O monitor do dormitório dizia que nunca tinha visto uma violação tão grave em 5 anos de trabalho. Logo, descobrimos que Hazel já tinha feito mais de $15.000 com esses vídeos durante o semestre, usando meu espaço, minhas coisas e até minhas roupas. Ela calculava exatamente quando eu estaria fora, porque no início do semestre trocamos horários para emergências, e transformava minha cama em um set particular. As câmeras de segurança mostravam ela entrando com equipamentos e posicionando tudo em direção à minha cama. O pior de tudo? Ela seria homenageada no dia seguinte com o prêmio de moradora exemplar. Na cerimônia, Hazel apareceu usando um vestido roubado do meu armário, sorrindo e acenando. Quando subiu ao palco para receber o prêmio e começou a falar sobre confiança entre colegas de quarto e respeito, conectei meu celular ao sistema de projeção do prédio. Enquanto ela discursava, apertei play. As telas se iluminaram com o vídeo de Hazel rindo e dizendo: "Sim, eu uso a cama dela há meses. Aquela certinha não tem ideia do que é diversão de verdade." O salão inteiro ficou em silêncio absoluto. O diretor correu para desligar as telas, mas já era tarde. Hazel estava pálida, segurando o troféu de exemplo de comunidade, com todos ao redor sabendo exatamente quem ela era de verdade. O vídeo mudou para o painel da conta dela, exibindo o saldo de $15.000. Em seguida, mostrava Hazel rindo sobre como eu sempre arrumava minha cama perfeitamente, sem imaginar o que ela fazia nela. Pais começaram a ofegar em choque, alunos sacaram os celulares para gravar e Felix Dodson saltou de sua cadeira VIP na primeira fila, gritando sobre processar todo mundo no prédio. Hazel deixou o microfone cair com um estrondo e tentou fugir, mas tropeçou na barra do vestido. Meu vestido, roubado do meu armário, e caiu no chão com força. Cameron Wong se levantou e gritou: "Esta é a sua moradora exemplar." Ela violou a colega de quarto por dinheiro. O auditório explodiu em caos. O diretor da residência tentou correr até os controles, mas Nathan Gua se colocou na frente dele, dizendo bem alto para todos ouvirem: "Eles precisam ver isso. Você só estava acobertando porque o pai dela faz doações." O rosto do diretor ficou vermelho como fogo, mas logo 3 alunos do nosso andar também bloquearam a passagem. Ele não teria como avançar sem empurrar os estudantes. A segurança do campus apareceu nas portas, mas ficou paralisada sem saber o que fazer. Afinal, aquele era um evento oficial, e as telas deveriam estar ligadas.
O vídeo agora mostrava Hazel explicando sua agenda falsa de laboratório de química, enquanto, na verdade, gravava na minha cama. Pais começaram a pegar seus filhos e ir embora. Hazel se levantou desorientada e partiu em minha direção gritando: "Você arruinou tudo!" Mas minha fileira inteira de colegas de quarto se levantou, formando uma barreira humana entre nós. O pai dela forçava a passagem pela multidão, acenando um talão de cheques na direção da mesa da presidência, como se pudesse resolver tudo com dinheiro. Então, o vídeo exibiu a parte mais perturbadora. Hazel dizendo a um cara que usava o elefante de pelúcia da minha avó nos vídeos, porque aquilo significava tudo para ela e ela morreria se soubesse. Eu tremia enquanto minha RA segurava meus ombros. Uma mãe na plateia gritou: "Isso é doentio! Chamem a polícia!" O presidente da universidade tentou assumir o microfone para acalmar a multidão, mas a voz de Hazel continuava ecoando pelas caixas de som. Escolhi a cama dela de propósito. Virgens precisam aprender de alguma forma. Felix arrancava cabos do sistema de áudio e vídeo, mas Nathan já havia feito conexões de backup, e as imagens continuavam em metade das telas. Agora aparecia o meu horário de aulas destacado, provando que ela planejou cada gravação em cima da minha rotina. Repórteres do jornal do campus empurraram a multidão com câmeras, perguntando a Hazel se ela realmente tinha feito $15.000. Ela tentou acertar um deles com a bolsa enquanto o pai bloqueava as lentes, mas logo mais jornalistas chegaram filmando tudo com os celulares. A polícia entrou exatamente quando o vídeo mostrava Hazel contando dinheiro e vangloriando-se dos 15 mil que ganhou na cama da certinha. Um policial subiu ao palco, outro perguntava o que acontecia, e toda o nosso andar começou a gritar em coro: "Justiça para as vítimas!" As gravações tinham marca de tempo. Ela fez isso durante cada aula minha do semestre inteiro. Hazel tentou arrancar o celular de alguém, mas Arya Phelps a empurrou de volta. O presidente exigiu que todos saíssem, mas ninguém se mexeu. A tela mostrava que ela tinha filmado 2 dias atrás. Não era algo antigo. Ela ainda estava fazendo aquilo. Felix Dodson gritou para mim: "Você vai pagar por isso!" Mas o RA se colocou entre nós. "Senhor, sua filha cometeu crimes. Ameaçar a vítima não vai ajudar." A segurança finalmente começou a escoltar os dois enquanto a plateia vaiava. Hazel, sendo arrastada para a saída, berrava: "Esse dinheiro é meu! Eu ganhei!" Todos ficaram em choque com a total falta de arrependimento. Cameron agarrou o microfone. A administração sabia de tudo e não fez nada. De repente, parecia estranho ver tantas pessoas se levantando em apoio só depois que tudo virou espetáculo público. Onde estavam quando os barulhos estranhos ecoavam por meses? Será que sabiam mais do que demonstravam e ficaram calados até virar material de gravação? O vídeo terminou mostrando Hazel assinando a entrada de rapazes com nomes falsos, depoimentos da recepcionista e capturas de tela de todos os títulos dos vídeos. Pais enfurecidos avançavam sobre a mesa do presidente exigindo respostas imediatas. Equipes de notícias chegaram ao campus porque alguém havia transmitido ao vivo toda a cena. O diretor da residência tentou falar, mas os estudantes gritaram por cima dele: "Você a protegeu por causa do dinheiro doado." Saí cercada pelas minhas colegas enquanto repórteres lançavam perguntas de todos os lados. Arya disse a um deles: "A gente sabia que algo estava errado, mas ninguém deu ouvidos até que ela mesma encontrou as provas." Quando voltamos ao dormitório, as coisas de Hazel já estavam encaixotadas no corredor com um aviso oficial de despejo colado em cima. A RA convocou uma reunião de emergência e Nathan começou a se oferecer para verificar se outros quartos tinham câmeras escondidas. Em menos de uma hora, a hashtag Justiça pela Colega estava em alta em todas as redes, e mais 3 meninas apareceram com registros de que Hazel também havia tentado entrar nos quartos delas, comprovados pelos acessos no sistema de cartão magnético. A universidade mandou um e-mail vago sobre o incidente, mas logo alguém vazou correspondências internas mostrando que eles já tinham recebido reclamações há semanas. O jornal estudantil publicou tudo com a manchete: "A administração escolheu dinheiro de doadores em vez da segurança dos alunos." As redes sociais de Hazel desapareceram em poucas horas, mas prints estavam em todos os cantos. Encontraram inclusive outras contas em que ela vendia conteúdo exclusivo, usando minhas roupas e pertences como cenários.
Naquela noite, mais de 20 meninas de dormitórios diferentes compartilharam suas próprias histórias de violações que nunca denunciaram por achar que ninguém se importaria. A RA chegou a chorar, dizendo que deveria ter pressionado mais quando levei a primeira denúncia. A segurança fez uma varredura completa e encontrou 2 câmeras escondidas no corredor, usadas por Hazel para rastrear os horários em que as pessoas saíam dos quartos. Nathan documentou tudo para a polícia, e todas nós percebemos que Hazel estava monitorando múltiplas vítimas em potencial para organizar suas gravações. Na manhã seguinte, acordei com o celular explodindo de mensagens de números desconhecidos. Vans de TV estavam paradas do lado de fora do prédio e a universidade tinha tornado as aulas opcionais porque metade do campus estava sendo entrevistada ou assistindo à cobertura online. Minha mãe me ligou chorando porque tinha visto tudo nas notícias em casa, e eu tive que convencê-la de que estava bem, mesmo sem ter certeza disso. A empresa de Felix Dodson soltou uma nota fria dizendo que não se envolvia em assuntos pessoais da família dele, o que virou piada, já que ele literalmente balançava o talão de cheques no auditório dias antes. Foi então que recebi um e-mail que mudou tudo. Lillian Archer, uma advogada que tinha acompanhado o caso, ofereceu-se para me representar pro Bono. Ela escreveu que o que eu tinha feito foi corajoso, mas que agora eu precisava de proteção legal, pois aquilo não era apenas quebra de regras universitárias, eram crimes federais. Na ligação, ela explicou: cada vídeo era uma acusação separada de invasão de privacidade e gravação ilegal. Como havia lucro envolvido, a situação era ainda mais grave. No mesmo dia, o diretor da residência foi suspenso após uma petição com milhares de assinaturas pedindo sua remoção. E-mails vazados mostravam que ele havia instruído sua equipe a lidar com cuidado com a filha do doador quando surgiram as primeiras queixas vagas. A raiva que senti ao ler aquilo foi imensa. Eles sabiam e decidiram proteger Hazel em vez de investigar. Logo, a história ultrapassou os limites do nosso campus. Outras universidades começaram a fazer varreduras emergenciais e descobriram 2 casos semelhantes em diferentes instituições. Ficou claro que esse tipo de abuso vinha sendo ignorado sistematicamente para evitar escândalos e preservar doações. Minha história tinha desencadeado uma onda nacional. Hazel tentou voltar alguns dias depois para pegar suas coisas, mas a segurança a recebeu na porta com um aviso oficial de proibição de entrada. Alguém gravou seu surto no estacionamento, gritando sobre seus direitos e acusando a todos de roubar sua propriedade. Em meio à fúria, ela admitiu em vídeo que usava minha cama de propósito porque eu merecia. O pai tentou arrancar o celular de quem filmava, mas só piorou tudo. A promotoria me chamou para prestar depoimento formal e foi quando soube da gravidade completa. 47 acusações. Invasão de privacidade, gravação ilegal e obtenção de lucro com esse material. Cada vídeo seria tratado como crime separado, e como ela havia cruzado fronteiras estaduais digitalmente ao subir os conteúdos, havia também possibilidade de acusação federal. A promotora, uma mulher firme que me lembrava minha antiga diretora de colégio, disse que Hazel estava encarando prisão séria. Meus pais inicialmente queriam resolver tudo em silêncio, mas depois de verem a forma como a universidade tentou encobrir, concordaram que deveríamos tornar tudo público. Os grupos de pais no Facebook estavam em fúria, ameaçando tirar os filhos da instituição caso não houvesse mudanças reais. O presidente da universidade convocou uma reunião de emergência enquanto mais vítimas de semestres anteriores começaram a surgir com relatos de abusos ignorados. A plataforma onde Hazel faturava bloqueou sua conta imediatamente, congelou os $15.000 e anunciou que colaboraria com a polícia para identificar todos os compradores dos vídeos. Gente que provavelmente teria conversas bem desconfortáveis com a justiça. Comecei terapia no centro de aconselhamento, embora estivesse lotado de estudantes assustados com seus próprios dormitórios. Consegui consultas a cada 2 semanas. Minha psicóloga me ajudou a escrever uma declaração de impacto. O medo constante no meu próprio espaço, a repulsa de saber que estranhos assistiram vídeos da minha cama, a dor de ver a memória da minha avó profanada pelo elefante de pelúcia. Escrever tudo me fez sentir ao mesmo tempo mais pesada e mais aliviada.
2 semanas depois do desastre da cerimônia, eu tomava café da manhã no refeitório quando a CNN exibiu imagens de Hazel sendo presa. Ela usava roupas de grife e tentava esconder o rosto, mas a foto da ficha policial apareceu em seguida, e nela Hazel parecia finalmente assustada em vez de arrogante. Haviam a detido às 6 da manhã na casa dos pais, e vizinhos contaram aos repórteres que ela chorava, implorando para que o pai resolvesse, enquanto era colocada no carro da polícia. A universidade finalmente anunciou novas políticas: inspeções obrigatórias nos quartos, equipamentos de detecção por câmeras e consequências reais para quem violasse as regras. Também criaram um fundo de apoio às vítimas, algo que parecia mais uma forma de controle de danos do que uma iniciativa genuína, mas pelo menos era um começo. Além disso, contrataram novos funcionários de vida residencial, pessoas que realmente pareciam se importar mais com a segurança dos estudantes do que em agradar doadores. Na audiência de fiança da Hazel, a situação dela ficou ainda pior. O promotor revelou que ela mantinha uma planilha detalhada com os horários de várias garotas, não apenas os meus. Ela acompanhava sistematicamente quando os quartos ficariam vazios, classificando-os por potencial e fazendo anotações sobre quais camas seriam melhores para filmar. O juiz fixou a fiança em $100 mil e proibiu Hazel de entrar em qualquer campus universitário do estado. Felix pagou imediatamente, mas ela teve que usar tornozeleira eletrônica e não podia sair da casa dos pais, exceto para reuniões legais. A família tentou resolver tudo discretamente por meio de advogados, oferecendo dinheiro para abafar o caso, mas Lillian disse: "De jeito nenhum. Vamos entrar com uma ação civil pública." Outras vítimas se uniram, e de repente os Dodson estavam diante de milhões em indenizações. Lillian explicou que, além das acusações criminais, Hazel tinha violado nossos direitos de privacidade, provocado sofrimento emocional de forma intencional e ainda lucrado com isso. O processo civil garantiria que ela não simplesmente cumprisse pena e seguisse a vida como se nada tivesse acontecido. O julgamento criminal começou 3 meses depois. Hazel apareceu de terno conservador, tentando parecer inocente e jovem, mas ninguém acreditou. O advogado dela chegou a argumentar que tudo fazia parte de uma performance artística sobre intimidade e privacidade na era digital. A reação do promotor foi impagável. Ele chegou a rir antes de se desculpar com o juiz. Quando chegou minha vez de testemunhar, achei que fosse desmoronar, mas olhar para Hazel, sentada com a cabeça baixa, me deu força. Contei ao júri sobre a terça-feira em que descobri tudo, sobre como o elefante da minha avó, algo extremamente importante para mim, tinha sido usado como adereço nos vídeos dela, e sobre como eu me sentia violada em um espaço que deveria ser seguro. Falei das noites sem dormir, de como precisei jogar fora toda a minha roupa de cama e boa parte das minhas roupas, e de como perdi a confiança em qualquer ambiente. Hazel não levantou os olhos em momento algum e, pela primeira vez desde o início, parecia envergonhada em vez de desafiadora. O júri deliberou por 3 horas e voltou com vereditos de culpa em todas as acusações. Hazel desabou em lágrimas ao perceber que iria mesmo para a prisão, e que, dessa vez, o dinheiro do pai não poderia salvá-la. Felix saiu furioso da sala, gritando sobre recursos e ameaçando destruir todo mundo. A mãe de Hazel, a quem eu nunca tinha visto, se aproximou discretamente de mim no corredor e sussurrou um "sinto muito" antes de ser puxada pelo marido. Na sentença, o juiz foi minucioso, analisando cada acusação e destacando não apenas a violação da minha privacidade, mas da dignidade humana. Quando mencionou o elefante da minha avó, sua voz se tornou mais firme. A ré demonstrou crueldade calculada ao usar objetos de profundo valor pessoal para a vítima. Quando o juiz anunciou 18 meses de prisão, Hazel soltou um som de animal ferido que jamais esquecerei. Além disso, ele impôs 3 anos de liberdade condicional após a soltura e a obrigatoriedade de registro como agressora sexual. Hazel perdeu totalmente o controle, soluçando tanto que seu advogado precisou segurá-la. O juiz concluiu olhando diretamente para ela. "Senhorita Dodson, seus crimes não foram erros impulsivos. Você manteve uma planilha de vítimas em potencial, planejou cada violação com precisão e lucrou com isso. Este tribunal considera suas ações como comportamento predatório."
Felix explodiu, gritando que estávamos destruindo a vida da filha por brincadeiras de faculdade. Foi retirado da sala, mas ainda podíamos ouvir seus berros no corredor. Já a mãe de Hazel permaneceu sentada, e juro que parecia quase aliviada, como se, enfim, a prisão pudesse ensinar a filha algo que todo o dinheiro do pai nunca conseguiu. Após o caso criminal, Lillian avançou com tudo no processo civil. Os Dodson tentaram de tudo. Alegaram que eu tinha dado consentimento implícito ao dividir o quarto, que os danos emocionais eram exagerados. Até sugeriram que eu sabia de tudo e era cúmplice. Mas Lillian tinha provas para cada detalhe. Recibos da terapia, notas das roupas e objetos que precisei substituir, além de testemunhos das outras garotas que Hazel planejava filmar. As negociações foram brutais. Felix fazia ofertas baixas com cláusulas de silêncio, NDA, mas Lillian então revelou a carta na manga. Descobriu que Hazel já tinha feito o mesmo no ensino médio, filmando em vestiários femininos. Com a ameaça de acusações criminais em outro estado, a postura dos advogados mudou imediatamente. Fechamos um acordo cujo valor não posso revelar, mas digo apenas que cobriu muito mais do que roupas de cama novas. Cada vítima foi indenizada e ainda restou verba suficiente para financiar um programa de segurança no campus por anos. A melhor parte: sem NDA. Lillian garantiu que poderíamos falar sobre isso para sempre, e Felix foi obrigado a assinar sabendo que o nome da família ficaria para sempre ligado ao escândalo. A universidade, enfim, anunciou mudanças reais, não apenas soluções paliativas. Contrataram uma nova equipe de vida residencial, pessoas que entendiam que a segurança estudantil vinha antes de qualquer interesse financeiro. Instalaram equipamentos de detecção em todos os dormitórios. Iniciaram inspeções aleatórias e criaram um sistema anônimo de denúncias que ia direto a um conselho independente. Não mais para os mesmos administradores que, no passado, preferiram ignorar os problemas. 6 meses depois do julgamento, eu estava fazendo aulas de verão para recuperar o que tinha perdido durante todo aquele processo legal. Tinham me dado um quarto só meu. Nunca mais uma colega de quarto. Muito obrigada. E aos poucos eu começava a se sentir normal de novo. Algumas noites ainda acordava paranoica verificando câmeras que não existiam. Mas minha terapeuta dizia que isso era normal depois do que aconteceu. Nathan tinha se tornado uma espécie de herói no campus. Ele começou a dar oficinas gratuitas sobre privacidade digital e como detectar câmeras escondidas, e literalmente centenas de estudantes apareceram. Uma vez, ele me disse que derrubar a Hazel tinha sido a coisa mais significativa que ele fez em 4 anos de faculdade. Muito melhor do que qualquer estágio ou conquista acadêmica. Acabou até sendo recrutado por uma empresa de cibersegurança, justamente por causa do trabalho dele no nosso caso. A parte mais estranha era receber mensagens de meninas de outras faculdades, até mesmo de outros países, dizendo que minha história as ajudou a reconhecer e denunciar suas próprias situações. Uma garota de Ohio escreveu que tinha medo de falar sobre o namorado da colega de quarto, que vivia no quarto delas durante suas aulas. Depois de ver o que aconteceu com Hazel, ela finalmente contou para a responsável do dormitório. Descobriram que o rapaz mexia nas coisas dela e roubava sua roupa íntima. Ler essas mensagens era pesado, mas também fazia tudo pelo que passei parecer ter valido a pena. Soube por rumores que Hazel trabalhava agora na empresa do pai, mas sem cargo de verdade. Basicamente, passava os dias arquivando papéis no porão, sem contato com ninguém. A obrigação de se registrar como infratora sexual a impedia de trabalhar em quase todos os lugares, e a firma do pai era sua única saída. Uma funcionária contou que ela almoçava sozinha porque ninguém queria conversar com ela. Por 2 segundos, até senti pena. Depois lembrei dela rindo da minha cama de virgem e a compaixão desapareceu. A universidade instalou uma placa no setor de vida residencial com novas políticas inspiradas no nosso caso. Sem citar nomes, claro. O documento detalhava direitos dos estudantes, protocolos de proteção e procedimentos obrigatórios de denúncia. Todo calouro precisava assistir a um seminário sobre consentimento, privacidade e respeito aos espaços compartilhados. Eles até convidavam sobreviventes para falar. Eu mesma participei uma vez. Contar para uma sala cheia de jovens de 18 anos sobre encontrar aqueles vídeos foi apavorante.
Mas quando 5 meninas vieram depois me agradecer, dizendo que passariam a checar melhor seus quartos, percebi que tinha valido a pena. Aria Phelps e eu ficamos muito próximas com tudo isso. Ela foi a primeira a me defender naquela cerimônia e nunca saiu do meu lado durante os processos. No último ano, alugamos um apartamento juntas fora do campus, e ter uma colega de quarto em quem eu realmente confiava foi curador de formas que eu não esperava. Nós até tínhamos uma piada recorrente. Uma dizia, estou indo para a aula agora, e a outra respondia, respeitarei seu espaço e não filmarei nada estranho. Humor sombrio, mas que ajudava. Cameron Wong, no governo estudantil, aproveitou sua posição para implementar ainda mais mudanças. Criou um programa de apoio às vítimas, conectando pessoas que passavam por violações de moradia a estudantes que já tinham vivido experiências semelhantes. Ela me perguntou se eu queria ser mentora, mas eu ainda não estava pronta. Talvez um dia, mas ainda processava minhas próprias coisas. O aniversário de quando encontrei aqueles vídeos foi mais difícil do que imaginei. Achei que estaria bem. Já fazia um ano. Hazel estava presa, eu tinha vencido os 2 processos, mas passei o dia todo doente, ansiosa e paranoica. Minha terapeuta tinha me alertado sobre reações em datas marcantes, mas saber que era normal não tornava mais fácil. Aria faltou às aulas para ficar comigo e passamos o dia assistindo filmes bobos e comendo sorvete até que a data finalmente passou. Depois veio a formatura. Eu me perguntava se chegaria até ali depois de tudo, mas lá estava eu, atravessando o palco com toga e capelo. A plateia era enorme, e quando chamaram meu nome, a sessão dos estudantes explodiu em aplausos. Pessoas que eu nem conhecia estavam de pé batendo palmas. O novo diretor residencial, contratado depois que o antigo foi demitido, parou para apertar minha mão e sussurrar: "Obrigado por tornar este lugar mais seguro." Meus pais choravam na plateia. Até meu pai, que nunca mostra emoção, enxugava os olhos. Eles também tinham passado pela própria jornada. Culpa por não terem me protegido, raiva da universidade, orgulho pela forma como enfrentei tudo. Minha mãe entrou em um grupo de apoio online para pais de estudantes vítimas de violações em campus e se transformou em uma defensora aguerrida por mudanças de políticas nas universidades do estado. Na semana seguinte à formatura, recebi uma ligação de uma documentarista que queria contar minha história. Ela acompanhava casos de abusos em campus há anos e disse que o meu era diferente, porque a justiça tinha sido pública. Quase disse não. Estava cansada de falar sobre isso. Mas, quando ela mencionou que 3 universidades já haviam mudado suas políticas especificamente por causa do que aconteceu com Hazel, percebi que talvez valesse a pena contar mais uma vez. Durante as filmagens, entrevistaram todos os envolvidos, menos Hazel e sua família. Nathan, claro, apareceu com seu laptop e mostrou como rastreou os pagamentos e montou as conexões que mantiveram o vídeo rodando na cerimônia. Ele até escreveu sua tese sobre preservação de provas digitais, usando nosso caso como base. E seu professor submeteu o trabalho a uma revista de cibersegurança, que acabou publicando com nossos nomes. A entrevista mais surreal foi com o ex-diretor residencial. Ele topou falar, provavelmente tentando limpar a imagem, mas acabou praticamente confessando tudo. Admitiu que recebeu ordens para proteger os interesses da instituição em relação às famílias doadoras e que pessoalmente abafou 3 denúncias diferentes de atividades suspeitas perto do nosso quarto. A equipe só deixou ele falar, se enrolando cada vez mais, até que terminou chorando e dizendo que falhou no dever de cuidar dos estudantes. Nenhuma simpatia da minha parte. Ele sempre escolhia o dinheiro dos doadores em vez da segurança dos estudantes. 6 meses depois da formatura, eu já trabalhava em uma ONG que ajudava universitários vítimas de violações de privacidade. Não era meu plano inicial de carreira. Eu estudava pré-direito. Mas depois de tudo o que aconteceu, não conseguia me imaginar fazendo outra coisa. Recebíamos ligações de jovens apavorados que encontravam câmeras nos dormitórios ou cujos colegas faziam coisas suspeitas. Eu os orientava passo a passo. Quem contatar, como preservar provas, quais direitos tinham. Muitas vezes reconhecia naquela voz trêmula a mesma que eu tinha quando descobri os vídeos, e dizia sem rodeios: "Eu já estive aí. 18 meses é uma pena muito leve para alguém que mantinha uma planilha de vítimas."
Ver Felix surtando no tribunal enquanto a esposa parecia aliviada só me fazia pensar em como devia ter sido a vida deles em casa todos aqueles anos. O acordo civil tinha sido suficiente para quitar minhas dívidas estudantis e dar entrada em um pequeno apartamento. Nada luxuoso, mas era meu. E ninguém mais tinha a chave. Achei que ter meu próprio espaço resolveria tudo de imediato, mas ainda verificava todos os cantos à procura de câmeras. Minha terapeuta dizia que aquela paranoia levaria anos para diminuir. E às vezes parecia até piorar. Mas então recebia mensagens de meninas dizendo que minha história as tinha ajudado. E isso me lembrava porque tinha valido a pena me expor. Arya e eu continuamos próximas mesmo depois que ela se mudou para o outro lado do país para o mestrado. Mantínhamos uma conversa infinita mandando as histórias de colegas de quarto mais absurdas que encontrávamos online, sempre terminando com: pelo menos não filmaram pornô na sua cama para ganhar dinheiro. O humor sombrio virou nosso jeito de lidar. Ela era a única que entendia quando eu tinha dias ruins por algo bobo, como ver lençóis com estampa de nuvens numa loja. Então veio o documentário. Deram o título A Cama da Colega de Quarto, que achei sensacionalista, mas o diretor disse que chamaria a atenção. A estreia foi num festival de cinema e me levaram para o debate depois. Sentar naquele teatro escuro e ver minha história projetada foi surreal. Incluíram até a gravação real da cerimônia. Mesmo tendo vivido aquilo, ver a expressão da Hazel quando o vídeo começou ainda me dava arrepios. O debate foi intenso. Perguntaram se eu havia perdoado Hazel. Não. Se ainda tinha pesadelos? Sim. Se me arrependia de ter falado publicamente? Nunca. Uma mulher se levantou chorando e contou que a filha tinha passado por algo parecido, mas a universidade a convenceu a não prestar queixa. Ela me agradeceu por mostrar que resistir era possível. Precisei sair correndo para o banheiro e me recompor. Quando o documentário entrou nas plataformas de streaming, minha história estava em todo lugar de novo. Minha caixa de mensagens explodiu. Apoio, pedidos de conselho e, infelizmente, mensagens de tarados que não entenderam nada. Tive que fechar minhas redes e trocar de número. O diretor tinha me alertado, mas nada me preparou para a sensação de invasão. Ver estranhos tratando meu trauma como entretenimento. Foi então que soube de Hazel. Alguém me mandou prints de um grupo de apoio a agressores sexuais em que ela postava com um nome falso. Mas as informações deixavam claro que era ela. Reclamava que sua vida tinha sido arruinada por uma colega vingativa e que não podia nem ir ao Starbucks sem ser reconhecida. Escreveu até que era a verdadeira vítima, porque perdeu o futuro por um mal-entendido sobre limites. A falta total de responsabilidade, mesmo depois da prisão, era chocante. Felix tentou processar os criadores do documentário por difamação, mas não deu em nada. O filme só usou registros públicos e entrevistas consentidas. A ação acabou chamando mais atenção e a obra viralizou em 3 plataformas. Descobriu-se que ele gastou mais de 1 milhão em advogados tentando apagar tudo, enquanto sua empresa perdia valor em bolsa por causa da má fama. 1 ano depois, num congresso de apoio às vítimas, reencontrei Cameron Wong. Ela tinha ido para a faculdade de Direito por causa do que aconteceu conosco, focada nos direitos das vítimas. Conversamos por horas sobre como aquele semestre horrível mudou nossas trajetórias. Ela trabalhava em um projeto de lei que tornaria o que Hazel fez um crime específico, com pena mínima obrigatória. Chega de reduzir para contravenção. Chega de tapinha nas costas só porque o papai tem dinheiro. A lei passou no nosso estado e me convidaram para a cerimônia de assinatura. Ver o governador sancionar o que todo mundo chamava de Lei Hazel parecia um fim, ou talvez um começo. A nova lei tornou crime grave gravar alguém em espaço privado sem consentimento para fins comerciais, com pena maior se usassem pertences da vítima. 3 anos depois da formatura, eu ministrava um treinamento para novos monitores residenciais em outra universidade. Já tinha prática nesses encontros, educativo, mas real, deixando claro que a prioridade era proteger alunos, não instituições. Na sessão de perguntas, um RA quis saber o que aconteceu com Hazel. Contei a verdade. Ainda trabalhava no porão da empresa do pai, seguia no registro de ofensores, tinha mais 3 anos de liberdade condicional. Tentou mudar de nome, mas o juiz negou por causa do registro.
Então alguém no fundo levantou a mão e disse que estudou com Hazel no colégio. Meu estômago revirou, achando que viria uma defesa dela. Mas a garota contou que Hazel já fazia coisas bizarras naquela época. Foi pega filmando colegas se trocando para a aula de ginástica e o pai abafou tudo. Eles tentaram avisar quando ela entrou na faculdade, mas ninguém ouviu. O silêncio tomou a sala. Descobrimos que o padrão vinha de anos, e eu tinha sido apenas a primeira que o papai não conseguiu comprar. Essa revelação levou a uma nova investigação. 3 meninas da escola dela apareceram com suas próprias histórias, e de repente, Hazel estava enfrentando acusações em outro estado. Felix tentou o seu costumeiro truque do talão de cheques, mas aqueles promotores não aceitaram. Ela acabou se declarando culpada para evitar outro julgamento, acrescentando mais 2 anos à sua condicional e ampliando as exigências de registro para vários estados. A universidade onde tudo aconteceu acabou me convidando de volta para uma cerimônia especial. Eles estavam inaugurando um novo centro de segurança estudantil e queriam que eu cortasse a fita. Quase recusei. Aquele campus ainda me causava ansiedade, mas Arya voou para me acompanhar, e tê-la ao meu lado tornou tudo suportável. O novo diretor residencial fez um discurso sobre como minha coragem havia transformado não apenas suas políticas, mas toda a cultura em torno da segurança dos estudantes. Passaram de uma das piores instituições na forma de lidar com esses casos para se tornarem um modelo a ser seguido. Ali, com aquelas enormes tesouras, pensei na terça-feira em que entrei no dormitório só para pegar um livro. Como minha vida teria sido diferente se eu tivesse apenas ido direto para a aula. Mas então, olhei para a multidão. Todos aqueles jovens que estariam mais seguros por causa do que eu havia enfrentado. E soube que não mudaria nada. Bem, mudaria o fato de Hazel ter feito aquilo, claro, mas não a minha resposta. A inauguração saiu nos noticiários, e naquela noite, minha mãe me ligou chorando. Ela tinha passado tanto tempo preocupada comigo, mas me ver ali ajudando outros estudantes finalmente a convenceu de que eu estava realmente bem. Você transformou algo horrível em algo poderoso, ela disse. Meu pai também entrou na ligação, o que era raro, e me disse que tinha orgulho de como eu havia lidado com tudo. Você não deixou que te calassem, não deixou que te diminuíssem. 5 anos depois, eu dirijo todo um departamento em uma ONG. Já ajudamos centenas de estudantes, conseguimos expulsar ou prender dezenas de predadores e aprovamos legislações em 12 estados. Minha terapeuta diz que transformei meu trauma em propósito. Soa como linguagem de terapia, mas não está errada. Alguns dias ainda são difíceis. Às vezes vejo algo que me lembra daquele semestre e perco o dia inteiro para a ansiedade. Mas na maioria dos dias, estou bem. Mais do que bem, na verdade. Recentemente descobri que Hazel violou a condicional tentando contatar uma das outras vítimas do nosso dormitório. Mandou um e-mail longo e confuso dizendo que arruinamos a vida dela e que merecia um pedido de desculpas. A garota encaminhou imediatamente às autoridades, e Hazel pegou mais 6 meses de prisão e extensão da condicional. Felix aparentemente teve um ataque cardíaco quando soube, embora tenha sobrevivido. Sua empresa discretamente o retirou do conselho depois que acionistas reclamaram da publicidade negativa constante. A última atualização veio de Nathan, que se tornou uma espécie de perito nesses casos através do seu trabalho em cibersegurança. Ele testemunhou em um processo contra um homem que havia escondido câmeras no apartamento da namorada, e sua análise forense digital ajudou a garantir a condenação. Depois me mandou uma mensagem. Mais um predador fora de circulação. Você começou algo grande. Às vezes me procuro no Google e vejo todos os artigos, o documentário, os debates sobre segurança no campus e direitos das vítimas. É estranho ser conhecida pela pior coisa que já me aconteceu. Mas então, recebo um e-mail de alguma caloura assustada que acabou de descobrir que sua colega de quarto vem violando sua privacidade. Ela escreve: Vi sua história, o que eu faço? E eu respondo na hora. Primeiro, você vai ficar bem. Segundo, aqui está exatamente o que deve fazer. E a guio passo a passo, certificando-me de que saiba que não está sozinha. Essa é a coisa sobre traumas que se tornam públicos. Eles deixam de ser apenas seus. Viram um ponto de referência coletivo, um alerta, um grito de mudança. Alguns dias eu queria poder ser anônima de novo. Apenas alguém cujo maior drama universitário fosse reprovar em uma prova ou terminar um namoro.
Mas essa não é a minha história. A minha é sobre entrar num dormitório numa terça-feira e descobrir que minha colega vinha me violando por meses. E decidir que ela não sairia impune. E, sinceramente, tenho orgulho daquela garota que subiu no auditório e apertou o play. Ela não sabia que mudaria leis e salvaria outras vítimas. Só sabia que não deixaria Hazel ficar lá em cima, recebendo um prêmio e fingindo ser quem não era. Aquela garota era mais corajosa do que imaginava. E, nos meus dias ruins, tento lembrar que ela ainda está aqui dentro, pronta para lutar quando for preciso. Obrigado por ficar até o fim e explorar todas essas questões comigo hoje. Foi uma jornada e tanto. Mal posso esperar pela próxima.